Estamos aqui direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional com o palestrante Elias Marques, que é pós-doutor em Direito Processual Civil nas Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra e da Universidade de Salamanca. Doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Professor Elias, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite e desde logo já agradecendo. E espero que goste do nosso podcast e compartilhe conosco um pouco da palestra que fez aqui no Congresso Internacional. O professor ministrou a palestra com o seguinte título: Princípio Constitucional da Proibição da Prova Ilícita e seus reflexos processuais. O STF como guardião das garantias constitucionais. Professor, o discurso sobre prova ilícita não é uma coisa tão recente. Isso já vem de longe, não é uma novidade no texto constitucional, mas a gente sente que a realidade está um pouco destoando com a idade do princípio, a idade da normatividade dele no próprio texto constitucional e o que a gente vê na prática forense. Não é? Eu gostaria que o senhor tentasse fazer para os nossos ouvintes um apanhado histórico, principalmente do Supremo, como guardião desse direito. De lá, da Constituição para cá, como ele tem se comportado, quais os avanços e, principalmente, quais o que os tem deixado a desafios. desejar. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de dar um olá, né, a todas e a todos, parabenizar pela iniciativa do podcast, né? Eu acho que todo o incentivo aqui que vem da área discente e também, né, com muito apoio da área docente, demonstra que a preocupação que a universidade de vocês está tendo em promover um diálogo muito construtivo, não só com a comunidade local, mas também com, enfim, né, todos aqueles que se interessam sobre esses assuntos. Então, eu gostaria até de, enfim, registrar aqui meus parabéns efusivos a vocês três que estão gentilmente me acompanhando aqui nesse podcast. Então, até para que eu deixe registrado quem está aqui, eu enfim, Obrigada. Gostaria de saber o teu nome. Ana Flávia. Ana Flávia. Renata Cabral. E Eduardo Cabral. Então, Ana Flávia, Renata e Eduardo Cabral, meus efusivos parabéns a vocês aqui pelo esforço, né, de estarem promovendo o diálogo. Bom, eu volto ao tema com alguma frequência, e ele é um tema que me desperta um certo carinho especial, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado. Então, logo lá enfim, quando eu defendi o mestrado em 2009, isso já faz algum tempo, eu tive que me debruçar bastante sobre o assunto da garantia constitucional da proibição das provas ilícitas, né? Que tem, enfim, sempre uma certa tônica aqui de construir a interpretação de artigos processuais, e aqui pensando justamente no Código de Processo Civil, que não são tão completos em sua redação. Sim. Então, se eu olho para o artigo 332 do CPC de 73, assim como para o atual 369 do CPC 15, a leitura, ela, na verdade, ela mais me dá uma sintonia com o princípio da liberdade dos meios de prova. É claro que existe ali uma ressalva às provas consideradas moralmente ilegítimas, mas essa expressão pode, de alguma maneira, despertar até alguma confusão. Então, para conseguir garantir, usando até uma redundância, né, de garantir com uma garantia constitucional, mas para conseguir garantir uma exata interpretação do que o 332 do CPC de 73 buscava proteger, em conjunto com o 369 do CPC 15, eu preciso olhar a importância do 5º 56 Sim. da Constituição Federal. E o 5º 56 é extremamente explícito. Eu proíbo, né, provas que de alguma forma estejam contaminadas. E contaminadas por agredirem uma situação de direito material ou uma situação de direito processual. Uma situação de direito material que pode guardar relação com o direito federal, com o direito estadual, com o direito municipal ou mesmo até com o direito constitucional. Quem estudou muito o tema é o professor Pietro Nuvoloni, um dos maiores nomes que se debruçaram sobre o assunto, e ele traz justamente o gênero da prova vedada. E essa prova, ela se bifurca em outras duas: a prova ilícita, propriamente dita, e a prova ilegítima. A prova ilegítima seria aquela que agride uma questão de direito processual.
e a prova ilícita é aquela que agride uma situação de direito material. Isso tem importância para fins de se detectar o momento da ilicitude. Eu, por exemplo, quando eu pratico um ato no processo, eu estou dialogando indevidamente em um processo e agrido uma norma de direito processual, o momento é justamente o momento daquela prática, né? A prática que eu tive que, enfim, perpetrar ali dentro do processo. Exemplo, uma juntada de um documento que não é novo há destempo. Isso, teoricamente, seria vedado pelo nosso sistema, é um momento inoportuno, essa prova pode ser considerada ilegítima. Por outro lado, eu tenho a configuração da prova ilícita quando eu tenho uma agressão a uma norma de direito material. E aí, um exemplo que eu até dei aqui no nosso diálogo, que aconteceu há pouco na palestra, é obter uma confissão mediante tortura, né? Então, o momento da configuração da ilicitude está justamente, né, ali na agressão a uma determinada pessoa para extrair aquela confissão. E essa prática, ela se dá extra autos, né? Então, a ilicitude acontece justamente ali naquele momento, né? O 369 do CPC 15, assim como o 332 do CPC de 73, eles também precisam ser interpretados com a ajuda do Código de Processo Penal. E essa ponte, ela é perfeitamente possível, e aí seria uma ponte inversa, né? Eu consigo extrair essa ponte do artigo 15 do CPC 15, né? Que é uma grande válvula de comunicação do sistema processual com os demais sistemas processuais que existem. E claro, por que não? Eu posso ler dentro daquilo que é cabível, que uma outra norma de um outro diploma processual também pode ajudar. Claro. É o nosso diploma processual civil. E o 157 do Código de Processo Penal, ele ajuda tanto na definição do que é prova ilícita, que é toda e qualquer prova, né, que agrida uma questão de direito material ou de direito processual, e também ajuda com outros conceitos importantes, como, por exemplo, da ilicitude por derivação, que é aquela prova que, apesar de lícita do ponto de vista formal, ela só foi obtida através de um ato ilícito, né? E esse nexo de causalidade, uma vez bem configurado, nos traz aquela teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Então, esta prova, ela não pode, enfim, ser aproveitada, mesmo que aparentemente ilícita, porque a origem dela está numa situação ilícita. O tom, conforme você mesmo colocou, deste assunto, ele é extremamente polêmico. Seja por dúvidas, né, se uma determinada prova é ou não ilícita, e aí utilizando a ilicitude aqui a grosso modo, né, não dentro da teoria de Nuvoloni, mas pegando prova ilícita através de uma definição mais simples, quer dizer, é ilícito, né, eu agredi uma norma de direito material, uma norma de direito processual? Essa é uma primeira pergunta. E se a resposta for sim, será que realmente ela não pode ser aproveitada? O tema é muito polêmico e eu diria que tem flutuações, né? Quando nós olhamos, seja para a pergunta número 1, seja para a pergunta número 2. Respondendo aqui a pergunta número 1, uma situação concreta que sofreu de certa forma, uma mudança substancial no Supremo foi a leitura se a gravação de uma conversa, com você participando da conversa, mas sem avisar o interlocutor, se seria uma prova ilícita, né? Existem vários julgados do Supremo, principalmente na era pré-ministra Ellen Grace, entendendo que essa gravação ela seria ilícita. Inclusive, há grandes autores que estudam o tema. O professor Paulo Osternack Amaral, por exemplo, é um deles, que tem, inclusive, uma obra totalmente dedicada à prova, que entende, né, claramente que, se não for ilícita, no mínimo, ela é moralmente ilegítima. E, por ser moralmente ilegítima, haveria dúvidas, né, se ela poderia ser aproveitada no nosso sistema. E é um autor da nossa era, um autor, né, que merece ser lido e interpretado. Bom, o fato é que pós-ministra Ellen Grace, nós começamos a ter uma orientação do Supremo permitindo esse tipo de prova, principalmente quando você vai resguardar direitos. Então, a pergunta aqui é, essa gravação, ela seria lícita ou ilícita? Na visão do Supremo, em determinadas situações, seria lícita, né? E aí, com isso, nós avançamos, né? Então, sendo lícita, não há muita dúvida com relação ao aproveitamento da prova. Bom, e nas situações em que a prova ela é considerada ilícita? Nas situações da ilicitude, vigora o que nós chamamos, o que o professor Nicolau Trocker
estudou com bastante profundidade, assim como a professora Ada Pellegrini Grinover, né, também estudou com bastante proximidade, vigora o que nós chamamos de princípio da proporcionalidade. O 369, o 157, né, e o próprio 556 da Constituição Federal, eles acabam atraindo essa dúvida, né? Até que ponto o sistema brasileiro permitiria essa construção, que é uma construção que nasceu com o diálogo constitucional alemão, né, trazendo a possibilidade justamente da aplicação do cânone da proporcionalidade, né? Então eu sopeso os valores em jogo, identifico o choque de valores no caso concreto e escolho um dos valores. Quando esse tema ele é trazido para o nosso diploma, ele é trazido para o nosso universo constitucional e universo processual, muitas dúvidas imperam, né? E existem julgados do Supremo, eu até destaquei um do ministro Sepúlveda Pertence, repudiando a aplicação do princípio da proporcionalidade. Mas o fato é que eu tenho flutuações aqui. Eu diria que, para simplificar o nosso debate, é mais fácil você achar exemplos da aplicação do princípio da proporcionalidade no campo do processo penal. E, principalmente, é mais fácil aceitar a aplicação desse princípio quando nós estamos admitindo uma prova para inocentar. Porque quando você admite a prova para acusar, eu acredito que o nível de dúvida aumenta um pouco. Agora, quando você admite a prova para proclamar a inocência de alguém, é mais fácil. E a relativização de uma garantia constitucional que é bem séria, né, que é o da proibição da prova ilícita. Então, um exemplo que é muito comum em livros de direito constitucional, de processo penal, de processo civil, é o exemplo de duas pessoas que estão conversando e elas acabam dizendo que uma pessoa que está encarcerada é inocente. E essa gravação foi feita sem autorização judicial, por exemplo, foi uma escuta clandestina. Essa informação é relevante, apesar de ilícita, porque é feita sem autorização judicial, mas vai servir para inocentar alguém. Pronto. Tá? O princípio da proporcionalidade acaba imperando aqui, inocência de alguém versus intimidade de outra pessoa. Então, né, um pouco até intuitivo, né? Apesar de agredir com uma letra constitucional, é até intuitivo aceitar esta prova. O problema é quando, no processo penal, nós estamos utilizando provas para acusar, porque eu tenho o princípio da inocência, que vigora de uma maneira muito forte também no nosso sistema da presunção de inocência, e eu tenho também muitas dúvidas no processo civil, né? Até que ponto eu posso estar relativizando prova ilícita e tornando uma prova eficaz em uma lide, por exemplo, puramente patrimonial. A doutrina, quando enfrenta o assunto no universo do processo civil, ela é mais simpática a essa relativização da prova ilícita quando nós vamos proteger um bem-estar de um menor, quando nós vamos proteger o bem-estar da mulher, quando nós vamos proteger uma situação de definição de guarda, né? Então, direito de família, ele acaba sendo mais propenso a esse tipo de debate. Eu acredito que nas lides puramente patrimoniais fica muito difícil se contemplar, né, a relativização da proibição da prova ilícita. Ponto também de conexão, e que foi abordado aqui na palestra, e esse ponto ele é extremamente relevante, é o da prova emprestada, né? Porque os processos todos eles se comunicam. Então, uma prova que ela foi aproveitada, né, ou foi produzida no processo penal, ela pode ser utilizada no procedimento administrativo, ela pode ser utilizada no processo civil. E aí, o 372 do CPC 15, ele só preserva, vamos dizer assim, a importância do contraditório. Eu preciso observar o contraditório na origem, preciso observar o contraditório no destino. Mas, né, as pessoas que estudam o assunto também dizem que é requisito da prova emprestada a licitude. E um ponto que, na minha humilde visão, e é humilde mesmo, porque eu acredito que esse é um ponto difícil de resolver, que ainda não está resolvido, de novo, na minha humilde visão, o que acontece quando no processo penal, onde eu tenho determinados valores em jogo, eu admito uma determinada prova à luz do princípio da proporcionalidade e resolvo aproveitar esta prova no processo civil ou num procedimento administrativo. Porque os valores em jogo no processo penal são uns. Isso. Será que o juiz, quando ele toca naquela prova e aplica o princípio da proporcionalidade, ele tem um toque de Midas e transforma a prova ilícita em lícita? Me parece, humildemente, que não.
né? Ele simplesmente relativiza aquela ilicitude, mas que vai continuar existindo, né, para aplicar ou ter acesso a uma determinada informação e valorizar algo que ele entendeu que era mais importante no universo penal. Agora, quando eu pego aquela informação e levo para o civil, os valores são outros. Quando eu levo para o administrativo, os valores são outros. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui. O olhar é outro. Eu Os preciso interesses tutelados são diversos. Exato, eu preciso aplicar o princípio da proporcionalidade com a devida cautela. Tanto no civil, vou ter que fazer a aplicação de novo, quanto no administrativo. Eu não posso transportar automaticamente. Sem adequação. Sem a devida adequação. Professor, Pois nessa sua linha de raciocínio, eu estava aqui exatamente fazendo um link sobre a proibição da prova ilícita como uma garantia constitucional. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu diria o poder-dever do magistrado por primar pela eficiência processual, pelo devido processo legal e por uma garantia constitucional no seu conceito bem amplo de acesso à justiça, que, para mim, é o grande princípio que englobaria tudo. Eu sei que muitos entendem como princípio guarda-chuva o devido processo legal. Eu confesso que eu prefiro me apegar ao acesso à justiça como porta de entrada e porta de saída. Perfeito. Né? Então, esse tema está tão instigante aqui em mim que mesmo rouca eu vou me atrever a falar e espero que seja ouvida. Mas a prova ilícita no processo civil, considerando que nós estaremos com um olhar numa lide meramente patrimonial e as dificuldades de trazer essa prova emprestada do processo penal para o nosso processo civil, com vieses completamente diferentes, e considerando a natureza de direito privado, onde a gente não tem esses valores tão absolutos de liberdade, né, de ir e vir, de acusação, presunção de inocência, enfim, me passou aqui pela cabeça, será que a sugestão, a solução estaria nos poderes instrutórios do juiz, numa posição mais ativa do magistrado, e a gente romper de forma mais concreta com aquela mentalidade de que no processo civil deixa que as partes interessadas atuem, mas o juiz, como é direito privado, fica mais distante, mesmo que equidistante, para a gente partir definitivamente para um juiz mais cooperativo, mais ativo, mesmo que a gente esteja numa lide de direito privado. A solução poderia passar pelos poderes instrutórios do juiz. Você tocou, me permitindo aqui te chamar de você. Claro, aqui somos todos acadêmicos. Você tocou num ponto muito importante. Acho que primeiro é que, apesar das preocupações de efetividade e eficiência, né, que estão muito bem garantidas, né, no artigo 4º e no artigo 8º do CPC 15, nós não podemos esquecer da importância do respeito ao devido processo legal e todas os princípios dele decorrentes, né? Então, eu só vou chegar, me lembrando aqui do professor Bedak, né, na real efetividade... Roberto Bedak. José Roberto dos Santos Bedak, eu só vou chegar na real efetividade se eu tenho o binômio celeridade e segurança. Eu preciso ter um processo aqui, de alguma forma, ele caminhe, né, mas respeitando, né, o devido processo legal. E daí vem justamente essas preocupações com o direito à prova e com a proibição da prova ilícita. Você tocou no tema acesso à justiça. Um dos maiores estudiosos e talvez idealizadores, né, de como se estudar o acesso à justiça é o professor Mauro Capelletti. E as convenções de Florença, do final da década de 50 e idos de 60, né, que ele tão bem fez com o professor Brian Garf, justamente moldaram, né, as ondas de transformação que seriam inerentes a esse modelo de um acesso à justiça ideal. São 3 ondas. Hoje, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro já está na 6ª onda, né? Então, tem o projeto Global Access of Justice, já traz outras ondas. Mas o professor Capelletti, ele, ao estudar o tema específico da prova, ele, de alguma forma, aceita a noção, e não só ele, como o professor Ecandia, né, e tantos outros, de que o direito à prova não pode ser absoluto. Ele, de alguma maneira,
ele pode ser limitado se houver uma ilicitude detectada, né? Então isso não contaminaria, vamos dizer assim, a noção de um acesso à justiça, porque eu estaria observando, né, sempre a ideia de um devido processo legal para que eu pudesse chegar naquela real efetividade. Mas indo para a parte final da tua indagação, e aí concordando com ela, hoje o CPC ele traz muito a ideia de um modelo diferente. Ele nem aplica aquilo que nós chamamos de princípio dispositivo clássico, né? Apesar, né, de algumas disposições do código autorizarem ou empoderarem muito as partes, como acontece no artigo 190 do CPC, através da figura da negociação processual, 471, outra negociação processual típica, o 63, que é uma negociação processual típica também. Então, nós temos essas figuras, mas também os poderes instrutórios que de alguma forma já estavam presentes no CPC de 73, muito fortes, hoje eles reaparecem no 370 e no 371. E a maneira de olhar esse empoderamento das partes com a figura, né, quase que pública e forte do juiz, aquele super juiz, né, que era muito estudado pela Escola Paulista de Direito Processual na era pré-CPC 15, a forma de compatibilizar essas duas escolas probatórias, né, ora mais para as partes, ora com o juiz ali muito cauteloso e promovendo provas, é justamente através, conforme você muito bem disse, de um modelo diferente, um modelo novo. E esse modelo novo é o que está no artigo 6º. É o do princípio da cooperação, que longe de ser lealdade processual, boa-fé, ele prega outra coisa. Ele prega um comportamento diferenciado, em primeiro lugar, do juiz. É um juiz que motiva, é um juiz que dialoga, é um juiz que consulta, é um juiz que previne, é um juiz que auxilia. É um juiz, nas palavras do professor Fred Didier, que desce para um padrão de diálogo com as partes e depois volta e decide. Fica aqui a dica de uma obra, inclusive, que é o primeiro pós-doc defendido na Universidade de Lisboa, o princípio da cooperação no direito processual português. Foi ele quem fez. Eu, quando fui fazer o meu primeiro pós-doc na Universidade de Lisboa, a professora Paula Costa e Silva, ela me disse para seguir justamente aquele padrão, de obra, porque é um modelo, né, a ser seguido em termos de uma pesquisa que é sobre uma questão pontual, mas de extrema relevância, né? Então o professor Fred aqui foi minha inspiração para a construção do meu modelo, e eu li o livro dele com muito gosto. Então esse modelo diferente que nasceu positivado, né, no sistema português lá em 1996, e depois ele é repisado no artigo 7º do CPC 13, ele é importante para a gente compreender o artigo 6º do CPC 15. E esse juiz diferente ou juíza diferente, né, que você muito bem colocou aqui, que dialoga e depois decide, pode auxiliar nessa persecução do que seria a verdade mais próxima da realidade. E não só a realidade dos autos, mas a realidade concreta, essa curiosidade maior do juiz. Aliás, isso é o vetor número 2 da comissão de juristas, né, quando eles elaboram onde eles querem que o Código de Processo Civil de 2015 chegue. Lá no vetor número 2 eles dizem: nós queremos um juiz mais próximo dos fatos, mais próximo das partes, né, e não só próximos dos autos, né? Então essa ideia de um juiz mais preocupado, muito inerente ao modelo cooperativo, conforme você mesma disse, muito bem disse, pode ajudar a resolver, né, o problema de uma contaminação de uma prova emprestada. Ele, na verdade, tendo noção, né, de que aquela informação existe, talvez de uma maneira correta e até não precisando do princípio da proporcionalidade, ele consiga, numa audiência de instrução, né, numa audiência de esclarecimento, onde ele pode estar trazendo as partes para dialogarem, né, tá extraindo alguma informação que dali, através de uma adequada aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, ele consiga garantir a melhor solução para aquele caso concreto, sem a necessidade de relativizar a ilicitude, aplicar o princípio da proporcionalidade, porque são caminhos que podem ser muito difíceis, né, dentro do mundo do processo civil. Eu queria só chamar a atenção para 2 temas que são importantes, né, com relação a isso que nós estamos falando. Para o tema 1238 do STF, eu acho que vale a pena os nossos ouvintes aqui terem atenção para isso. É um julgado recente do Supremo Tribunal Federal proclamando a tese
de que são inadmissíveis em processos administrativos de qualquer espécie provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Então é justamente um pouco do que a gente está falando. É um requisito para você fazer empréstimo de prova, você ter licitude da prova, né? Então o 372 ele acaba tendo uma conexão muito viva aqui, né, com esse tema que foi julgado recentemente pelo Supremo, que é o 1238. E pessoal, é mais prático, é mais mundo prático do que parece. É verdade. Né? É verdade. Você tem ali uma operação muito séria, por exemplo, acontecendo, a Operação Satyagraha, Operação Lava Jato, né? Várias outras operações. Dali você tem provas que surgem. Vou usar aquilo no mundo de um processo administrativo na CGU. Né? Vou usar aquilo num processo, numa agência reguladora, no processo administrativo de uma agência reguladora. Ou vou importar aquela prova para o cível. Até que ponto eu posso fazer isso? E se eu fiz, depois que o penal anula aquela prova, o que acontece com os desdobramentos cíveis? O que acontece com os desdobramentos administrativos? Vou ter que invalidar tudo. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né, na hora de fazer empréstimo de prova e garantir, né, o devido respeito aqui ao 556 e ao 372. E um último ponto, antes de vocês fazerem as observações, que eu acredito que serão ótimas, e desculpa, eu sei que eu estou extrapolando meu tempo, Não. mas enfim, perdão mesmo, perdão mesmo, mas o fato é algo que me também deixa muito inquieto, que é o que acontece quando a prova ela é considerada ilícita. Vamos supor que o juiz, num primeiro momento, ele aceitou a prova, aí o tribunal reforma a decisão. Aquele juiz, né, vamos supor que ele tenha que rejulgar o assunto. Ele pode rejulgar? Essa é uma dúvida realmente muito séria, né? Ele já estaria enviesado como... Ele já estaria contaminado. Ancorado. Nós tivemos uma tentativa de resolver isso quando do 157 do Código de Processo Penal. Nós tivemos a introdução, uma tentativa de introdução de um parágrafo 3º que não deixava esse juiz julgar. Né? Infelizmente, esse parágrafo 3º não foi aprovado, né? E aí nós tivemos, com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, a inserção no parágrafo do parágrafo 5º no artigo 157. E ali não deixando justamente o magistrado que decretar a ilicitude da prova julgar. Bom, nós temos uma recente ação declaratória de inconstitucionalidade. Essa ação, ela tem o número 6298 e ela vem declarando o parágrafo 5º inconstitucional. O julgamento não terminou ainda, mas eu acredito que é uma infelicidade muito grande. Porque para você garantir o respeito total, né, à proibição da prova ilícita e a garantia constitucional, o magistrado que viu a prova ilícita, ele não pode tá julgando o mérito, não pode estar decidindo, né, o caso concreto. Não me parece aqui que seja um julgamento em sintonia, né, com o que o legislador pensou, com o que o constituinte pensou quando ele olhou, né, para o 556 da Constituição Federal. E, senhores e senhoras, assim, nós temos diversas situações práticas, né? Vai desde aproveitamento de interceptação telefônica clandestina, requisitos para busca e apreensão, né, de informações. Agora a gente está vendo em andamento aí uma operação que está com repercussão midiática aí nacional. Novamente, informações do COAF sendo utilizadas numa investigação penal, com vazamento de informações e tudo mais. Não é a primeira vez que essa situação chega à mídia nacional, aos ouvidos de todos. Como é que o senhor analisa isso aí dentro dessa casuística? Então, eu precisaria até ter mais informações, né, para ver qual que seria o nível da ilicitude no caso concreto. Mas eu acredito que o tema, ele sempre tem que ser visto com muita cautela. Isso. E aqui eu invoco uma lição do professor José Carlos Barbosa Moreira, de que sempre que a gente pensa, né, em relativização da prova ilícita, o professor Luiz Guilherme Marinoni também fala isso, relativização dos efeitos ilícitos da prova ilícita, né, para que ela possa ser aproveitada. Isso. A gente tem que fazer isso com muita cautela. É a exceção da exceção. Não pode se tornar uma regra, né, nós aceitarmos a ilicitude. Né? Não é isso que o Constituinte prescreveu. Mesmo que em nome de uma eficiência processual e até da justiça material, mesmo que o objetivo seja esse,
os meios, né, não justificariam esses fins. Um dia, eu sempre costumo dizer, isso eu falo em sala de aula, um dia pode ser conosco. É verdade. Né? Então, quando a gente, na verdade, proclama, não, naquele caso concreto, relativize a ilicitude, porque tá tudo bem. Um dia pode ser comigo, pode ser com você. E eu acredito que não estará tudo bem para nós. Né? Nós vamos buscar pelo devido processo legal, não é mesmo? Então, acredito que a regra tem que ser o devido processo legal. Gostando ou não. Gostando Perfeito, ou não. professor. É uma honra tê-lo aqui. Desde já agradeço em nome de todos nós que fazemos parte do podcast, sua participação. Bom. Seja bem-vindo em todas as outras ocasiões. Uma honra grande. Nós entraremos em contato para convidá-lo para o podcast na sede do Anteexposto. Por Aí favor. a gente vai ter mais tempo, né? Fico plenamente à disposição. E seria possível tirar uma foto com Claro. E quem nos segue, participe do nosso podcast Ante o Exposto. Obrigado. Obrigada. Valeu. Muito bom.